Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia! Com essas palavras do Senhor Jesus, confortando o coração dos seus discípulos, nós começamos mais um dia. É momento de agradecermos a Deus pela noite, pela proteção, pedirmos a bênção dEle sobre esse novo dia, colocando nas mãos do Senhor também todos os nossos problemas. Se nesse momento você se lembra de que irá passar por dificuldades, lutas, coloca nas mãos do Senhor. Deixo com você também nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 176, onde a Bíblia diz o seguinte: ainda errante como ovelha desgarrada, procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Salmo 119, versículo 176. Mesmo como sendo uma ovelha desgarrada, o Senhor ainda nos procura. Nós precisamos agradecer a Deus, porque a prerrogativa da salvação pertence ao nosso Salvador. O que temos que fazer a cada dia é aceitá-lo, amá-lo e viver as suas verdades. Cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você, como nas outras manhãs, a abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 41, o versículo 1. Podes tu, com anzol, apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua como uma corda? Seguindo a sequência das respostas de Jó, este é o segundo discurso de Deus respondendo a Jó. Mas vale a pena salientar nessa manhã que em nenhum momento Jó foi respondido a respeito do sofrimento que ele estava passando. Pelo contrário, Deus ainda continuou enfaticamente a falar para Jó a respeito da sua majestade e da sua grandeza, a maneira como ele tinha criado os grandes animais dessa terra, como ele criou o crocodilo, como ele criou o hipopótamo. Apesar do hipopótamo comer folhas, como o boi também se alimenta de ervas, de capim, foi o próprio Deus que o criou, embora possui uma extrema força física. O argumento aqui é o seguinte: que Jó pensa em refletir quando ele está conversando com um crocodilo, porque embora Jó não consiga compreender toda a natureza de Deus, mas Jó precisava entender uma coisa: se Deus é o criador desta natureza, desses animais, Deus também cuidadosamente criou o ser humano. Como é que Deus não cuidaria de um dos seus filhos que vive nessa terra? Mesmo que ele esteja passando pelo vale da sombra da morte, nada passa desapercebido aos olhos do grande Criador, Deus de Abraão, Deus de Isaac. A fala de Deus para Jó em todo momento, quando Jó está falando a respeito da natureza, Deus está a exaltar a criação, que é obra-prima das suas próprias mãos. Embora no versículo 1 nós encontremos de uma forma poética a descrição desses grandes animais criados pelo Senhor, mas há uma simbologia por trás. Todos esses animais foram criados por Deus, simbolizam para os seres humanos poderes ameaçadores, tanto celestiais como terrestres. Os grandes mercadores daquela época, eles negociavam todo tipo de animal, mas os crocodilos não tinham condições de serem capturados, nem muito menos serem usados para alimentação. Para um ser humano imaginar em capturar um crocodilo, muitas pessoas acreditam que seja um ato impossível por parte do ser humano. Como é que alguém pode então agora contestar um Deus criador dos crocodilos, criador de toda a natureza? Deus é muito mais poderoso do que a sua própria criação. Se uma pessoa se impressiona com a criatura, consequentemente irá se impressionar muito mais com o Criador. O Deus criador de todas as coisas é muito grande e poderoso. Se nós não podemos capturar a sua criação, jamais um ser humano teria condições de contestar ou argumentar contra o Deus criador de toda a natureza. Os argumentos que nós encontramos desde o capítulo 38 até o capítulo 42 desse mesmo livro são argumentos que começam a surgir de uma coisa inanimada para algo animado, até se deparar com os grandes animais criados por Deus que estão nessa terra. O grande argumento desse capítulo é: se o ser humano não pode controlar um crocodilo ou um hipopótamo, como é que esse ser humano poderá compreender um Deus tão grandioso,
poderoso que é criador de toda a natureza. A própria água que é borrifada pelo nariz de um crocodilo, ela reluz luz, ela brilha, é como se fosse um arco-íris. Querido amigo, ao chegarmos à conclusão do capítulo 41 do livro de Jó, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: nós precisamos entender que através da natureza Deus tem se revelado a muitas pessoas. Deus se revelou a Jó, mas Jó não foi o único a entender através da natureza que Deus é soberano, que Deus é criador, que existe um arquiteto que planejou todos os seres viventes que existem nessa terra. É o próprio Jó que abre os seus lábios para poder fazer a seguinte declaração: porque eu sei que o meu Redentor vive e, por certo, muito em breve, ele se levantará sobre essa terra. Esta era a grande convicção que tomava conta do coração de Jó. Tanto Jó como qualquer outro ser humano é incapaz de controlar os grandes animais que existem nesse mundo. Este era o pensamento que dominava a cultura da época. Portanto, nenhum ser humano jamais poderia contender diante do grande Criador. Deus sempre estará acima de todo e qualquer conhecimento que nesse mundo alguém possa ter. Deus é o Criador do universo. Deus é soberano. O seu trono é inacessível aos seres humanos. O que cabe a cada um de nós fazermos nessa terra como filhos do Senhor é adorá-lo, é reverenciá-lo, é vivermos uma vida de devoção ao nosso Pai. O ser humano, por mais incapaz que ele seja de lidar com a cultura, o conhecimento humano, mas ele pode aceitar e receber a bênção do Criador de todas as coisas. Deus ama todas as pessoas. A própria palavra do Senhor nos ensina o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que ele morresse na cruz do Calvário para nos conceder a vida eterna. Por isso que nessa manhã eu e você somos chamados a sermos adoradores a cada manhã. Precisamos nos colocar nas suas mãos, nos seus braços, receber a sua bênção para vivermos uma vida feliz. Querido Pai, nas suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração. Nós queremos ser do Senhor a cada dia. Fica conosco no decorrer desse dia. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele tome nas suas mãos e conceda a sua graça. Em nome de Jesus. Amém.